Boa tarde, começando essa tarde. E agora há pouco eu estava vendo um vídeo sobre fabricação de bicho da seda. É uma coisa que não tem a ver com o meu dia a dia e achei muito interessante. E daí senti vontade de meditar sobre isso, né? Sobre como hoje as coisas se produzem em massa, né? E muitas vezes isso parece meio que cruel, né? Mas eu digo assim, que as coisas que hoje fazemos e muitas vezes exigem produção em massa é porque hoje o ser humano existe em massa, né? Então é necessário que tudo seja produzido de maneira grande, né? Eu vi muitos comentários de pessoa no vídeo criticando, mas eu acho que isso não é errado. Na verdade, é parte do progresso da sociedade, né? Hoje vivemos num mundo que cresceu de uma forma muito grande, então é necessário, né, que tenha esse crescimento. Aí eu vim aqui para falar não sobre o crescimento especificamente do processo de fabricação do bicho da seda em massa, mas meditar sobre esse animal tão interessante, né, que existe no mundo e tantos outros que são de ciclos, né? Hoje quero falar de ciclos. E sim, falar um pouquinho sobre esse processo. Vocês sabiam que o estado do Paraná, onde que eu vivo, é um dos maiores produtores de bicho da seda? Pois é, eu também não. Não sei se você a resposta é sim, mas se sim, que bom. Quer dizer que você é uma pessoa estudada, parabéns. Mas eu acho que a maioria das pessoas, assim como eu, não sabe que o Brasil tem um dos maiores produtores e que o Brasil tem no Paraná um estado que tem muita produção de bicho da seda. Para quem não entende o quão relevante é a produção de bicho da seda, um dos tecidos mais nobres e caros do mundo hoje é o tecido da seda. E o Paraná é um dos maiores produtores, né, do bicho da seda. E o que torna esse processo mais interessante? O que torna esse processo interessante é que é um animal que produz algo que a gente vai usar no dia a dia, que são roupas, né? São roupas. Há anos atrás, o ser humano nascia, vivia, né, com condições de ter que ter caças, né, para produzir tecidos, né? Aí houve a manufatura dos insetos, que tornou o tecido mais fácil, né, de ser produzido. Então, assim, sobre isso que tem a ver com ciclos. Bom, gente, a gente sabe que a vida da gente, das plantas, dos insetos, de todos os seres vivos, tanto de plantas, né, também, são passados ciclos, né? Nós nascemos de duas sementes diferentes, que são o óvulo e o espermatozoide, que são, né, o começo dos nossos genes. Ali concebemos vida dentro da nossa mãe, né, através do nosso pai. E desde o princípio, né, dessa união já há uma vida ali. E essa vida cresce dentro de nós mulheres. E nós sentimos a dor e delícia da gestação. A gestação é algo que é extremamente difícil para nós, né? Há períodos que a gente está mais sensível, outros não. Mas enfim, só quem é mãe sabe como é difícil gerar uma vida e como é gostoso também, né? A gente sentir dentro da gente uma vida crescendo e a gente alimentando esta vida. E não só isso, termina esse processo de vida, nos tornamos mães, vemos uma vida nova ali em nossas mãos, aos quais a gente tem que moldar essa vida dia após dia. E é um processo extremamente difícil e doloroso ao mesmo tempo ser mãe. E muito gostoso, por quê? Porque sendo mãe nós temos a responsabilidade e o dever de educar uma criança para a vida. É onde encontramos muitos desafios, porque daí temos que conectar o nosso ser com outro ser. E todo mundo sabe como é difícil educar.
para o mundo, porque o mundo é cada dia mais difícil e mais revoltante, ao mesmo tempo que é perigoso, ao mesmo tempo que também é gratificante. Então, viver no mundo nos faz ver diversas coisas, e à medida que os nossos filhos crescem, de dependentes nossos, eles começam a se tornar nossos espelhos. E aí é onde vem um novo ciclo. Primeiro, a mãe é alimento, cuidado, aconchego. Passa-se o tempo e a mãe se torna também educadora, né? E aí vem o processo de todos os dias ensinar essa vida, os caminhos por onde deve andar, ensinar ele o respeito contínuo aos outros quando sai de casa, a saber conviver em uma sociedade, a ter respeito ao próximo, a saber discernir o que é certo e errado para ele e a mostrar o caminho aos outros. Mas muitas vezes, dessas vezes, se em casa não tem esses princípios, ele vai partir de dentro de casa sem princípios, e isso ele vai fazer o sofrimento ser gerado lá fora. Então, de que forma nós, mães, vivemos tudo isso nos tempos atuais? Ciclos, né, que um dia vivemos. Um dia nós fomos crianças, um dia nós fomos alimentados, cuidados, né? Um dia, né, nós tivemos a responsabilidade de crescer. E a partir deste momento, tirar os pensamentos de criança de nossas cabeças para se tornarmos adultos e responsáveis pelos nossos atos. Aí eu digo para vocês o que isso tem a ver com o bicho da seda. Muitas das vezes eu não sei o que você deve estar enfrentando na sua vida, não sei para quem eu tô falando neste determinado momento, mas o que eu tenho para te dizer é que se você está perdido, só um pouquinho, gente, que a minha filha tá falando comigo. Oi, neném. Colo, tá bom, vem no colo. Se você encontra-se perdido, sem saber o que fazer, muitas das vezes acha que não está sendo uma boa mãe, um bom pai. Eu vivo todos os dias como você, essa luta de educar uma vida e de não ter certeza se sempre estamos fazendo escolhas certas, mas continua aqui, seguindo um caminho. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Sobre sua mamão brinca com seu brinquedinho. Você ganhou um doce aqui, minha filha, olha que legal. Mas não quer doce não. Come você o seu doce, amor da minha vida. Então, gente, hoje eu assisti esse vídeo sobre o bichinho da seda. Não, mas não quer. Sobre o bichinho da seda e me fez meditar em como as coisas andam, né, ultimamente. E aí eu parei para analisar, sabe? Muitas das vezes a gente tem tantas cobranças, mas assim como nossos filhos estão passando por mudanças dias após dias e crescendo rapidamente, nós também, né? E nesse processo é doloroso, é sofrido, a gente tem que se descobrir todos os dias e saber onde a gente vai chegar, né? Mas algumas coisas são necessárias para que isso aconteça, né? Não só o nosso crescimento pessoal, mas ter direção para isso, né? E falando de criação, a larvinha lá, né, chega como um ovinho e cresce aceleradamente, né, consumindo folhas. No caso da bicha da seda do Paraná, né, do Brasil, é feito colheita com a moreira, né? É um animal que consome exclusivamente a moreira para seu crescimento. Só um pouquinho, gente, deixa eu pôr a moreira pra ele. Vai lá com a vovó, então, vai. Te amo. Tchau. Daqui a pouco a mãe dá. Toma. Termina de comer seu doce. Depois eu dou, que você tem que limpar a boca. Gente, eu vou pausar a live. Logo depois eu volto.